a gente está recebendo aqui o futuro presidente da Câmara Municipal de Teresina, o vereador Enzo Samuel, do PDT. O vereador Enzo Samuel assume já no dia 1º de janeiro de 2023. Vereador, muito obrigado pela presença. Prazer receber o senhor aqui no Jornal Dia News, no SEMO Dia de Comunicação, para a gente falar sobre o Parlamento, sobre Teresina e sobre esse ano que é um ano importante pós-eleição. Douglas, eu que agradeço pelo convite, em poder estar fazendo parte desse programa, que nós já sabemos que é sucesso de audiência em toda a nossa Teresina. Vereador, primeiro o senhor foi eleito presidente da Câmara, assume essa missão a partir de 1º de janeiro. O senhor já tem experiência, vem desde o movimento estudantil, enfim, o senhor já participa da política partidária também, depois da política estudantil, veio política partidária, eu sou candidato, se reelegeu, outro partido, e agora chega a uma posição importante como presidente do Parlamento, presidente da Câmara Municipal de Teresina. Antes da gente falar de alguns projetos que o senhor pensa, de algumas realizações que o senhor pensa em implementar a partir de janeiro de 2023, eu queria que o senhor fizesse um balanço aí dessa polêmica relacionada ao orçamento. Bem, Douglas, primeiro dizer que a votação do orçamento foi uma vitória para o povo de Teresina, foi de suma importância. Aquela casa, quando se reuniu para discutir o orçamento, nós pensamos em realizar aí os remanejamentos de valores, principalmente para aquelas áreas mais críticas de nossa cidade. Por exemplo, nós movimentamos um valor de 70 milhões para a S-Trans. Esse valor ele pode ser usado no investimento de melhoria e eficiência do nosso transporte público. É público e notório que há alguns anos a nossa capital vem sofrendo com um sistema de transporte público ineficiente e que não atende às demandas e necessidades da população teresinense. Então nós realizamos esse remanejamento para o transporte pensando no usuário e na população teresinense. Remanejamos também valores para a saúde. E hoje, não preciso nem falar, a gente percebe que a nossa saúde passa por um momento de crise, inclusive com a ausência de insumos, alguns hospitais sendo interditados, como aconteceu ali na zona norte de Teresina. Então isso vai mostrando o quê? Que a Câmara Municipal, que os vereadores que estão ali presentes estão em sintonia com os problemas de nossa cidade e procurando dar uma resolutividade. E foi mais ou menos isso que aconteceu na votação do orçamento. Agora, houve uma certa, digamos, um certo embate entre Câmara e o Executivo em relação, por exemplo, à margem de manobra, aquela margem de manobra que o prefeito teria, que era de 35%, o prefeito teria para remanejar recursos de uma pasta para outra. Na verdade, é porque Teresina não estava acostumada a ter esse debate no orçamento de forma mais profunda, né? E o que é que acontece, Douglas? Dessa vez foi realizado de forma mais profunda, de forma mais intensa. Só bem rápido. Foi bom que a população começou a conhecer mais detalhadamente o orçamento, né? Entender um pouco, exatamente, saber como é que funciona a logística de investimentos dentro de nossa cidade, que os investimentos que vão acontecer em 2023, a votação já acontece em 2022, um planejamento, é que nem um planejamento familiar. Eu, como chefe de família, se eu quero viajar no meio do ano de 2023 com minha família, eu vou me organizar e me programar para que o meu capital possa permitir que eu possa realizar essa viagem. E a organização de Teresina não é diferente. O orçamento é que define os investimentos e as prioridades. E a Câmara deu como prioridade o tripé de toda e qualquer cidade em desenvolvimento, que é o transporte público, que é a saúde e a educação. Teve também uma discussão em torno de remanejamentos para algumas SAADs, né? Olha, nós tivemos a Sudeste. A Sudeste ela teve uma perda, salvo não me engano, Douglas, de 6 ou 7 milhões comparada com o ano passado. E nós assumimos o compromisso naquela casa, com as lideranças da Zona Sudeste, de retornar o valor que foi no ano exatamente executado de 2022. Então, nós também remanejamos valores para a SAAD Sudeste, assim como aconteceu também dentro da SAAD Rural, para garantir investimentos na zona rural de Teresina. Vereador, uma outra questão que a Câmara discutiu muito, e nós, inclusive, reproduzimos essa discussão aqui, fizemos também um debate sobre o assunto,
foi um aumento que nós consideramos, e os vereadores também, muitos falaram, nós entrevistamos vários, que foi um aumento absurdo de verba para a comunicação. Quer dizer, uma pasta que é importante a comunicação, mas não com aumento de, por exemplo, de 10 milhões de reais, enquanto você tem, como o senhor falou, o S-Trans, SAAD, que são as subprefeituras, digamos. São Paulo tem subprefeituras, é como se fossem aqui as subprefeituras, que é a questão do calçamento, da limpeza urbana, do asfalto, tapa-buraco, enfim, esse aumento também foi um aumento que a Câmara questionou muito, bateu muito. O secretário de Comunicação, inclusive, disse que Teresina tinha se transformado num canteiro de obras, não sei onde é que ele encontra, eu encontro canteiro de plantas, né? Inclusive alguns até com as plantas mortas, né? Então, só passando por manutenção. Mas eu acho que nesse aspecto a Câmara chamou para si aquela responsabilidade de dizer, olha, nós somos os representantes do povo, fomos eleitos pela população, cada um representando ali um pedaço de Teresina, e cada um deu a sua contribuição vendo essas realidades, né? Primeiro dizer que a Câmara Municipal de Teresina, ela é muito representativa. Nós temos 29 vereadores e cada vereador possui talvez uma bandeira específica. Eu cito, por exemplo, a vereadora Tanandra, que é representante dos animais, e assim não é diferente de outros vereadores. E assim, o que ocorreu realmente no orçamento foi a busca do equilíbrio. E quem ganhou com isso foi a população de Teresina. Porque, Douglas, olha, um vereador, ele não vai conseguir compreender e nem se sente à vontade quando ele vai ali na Zona Norte e escuta na região que existe um hospital interditado. Principalmente pelo quê? Pela falta de insumos. O que é que eu questiono? Estão dizendo que a culpa da falta de insumos é por causa da guerra Ucrânia e Rússia, é por causa de uma possível crise mundial. E por que não falta na rede particular? E por que não falta no Estado, no São Marcos? Então, há algum problema. Ou houve algum problema de gestão dentro da FMS, ou está faltando recurso. Uma coisa a Câmara fez, ela garantiu o recurso. Agora, não tem como a gente fazer a gestão da FMS. Tem como a gente fiscalizar, tem como a gente cobrar e trabalhar para que melhore. Agora, essa gestão não cabe à Câmara Municipal. Outro fator, o transporte público. É público e notório que o povo teresinense vem sofrendo com a ausência de um transporte eficiente. Me incomoda muito de passar por uma avenida Miguel Rosa, por exemplo, e você vê aquelas estações que eu muito lutei na época de movimento estudantil para ter paradas climatizadas e hoje elas estarem sucateadas. O dinheiro que nós realocamos para esse trans, dá para se fazer investimento, dá para melhorar o nosso sistema de transporte. E quero dizer aqui que a Câmara é parceira para colaborar e ajudar a nossa cidade de Teresina a se desenvolver. Agora, vereador, essa questão dos ônibus é um outro problema também. A Câmara, inclusive, fez uma CPI, o senhor participou ativamente da CPI, sobre a qualidade do transporte público no que diz respeito às empresas concessionárias, em relação à questão das paradas, enfim, mas a Prefeitura não tomou nenhuma medida. O senhor disse muito bem, quer dizer, a Câmara não pode chegar e intervir na gestão da FMS, a Fundação Municipal de Saúde, aqui voltando para a saúde. Não pode intervir. A Câmara fez o papel dela, garantir os recursos estão lá. Mas aí a Câmara tem outro papel, que além de garantir os recursos, tem também o papel de realizar, de cobrar explicações, de realizar audiências públicas. Eu ouvi recentemente o vereador Ismael Silva, inclusive questionando que ainda faltam explicações sobre aquele empréstimo de 500 milhões de reais. A Prefeitura já pediu um outro, 250 milhões, e ainda falta esclarecimento sobre o de 500 milhões de reais. Essa questão dos fornecedores na área de saúde, que reclamam que não receberam, quer dizer, entregaram os insumos, entregaram os produtos e não receberam. Aí uma denúncia do vereador Luiz Lobão. Então, me parece que a Câmara tem aí uma série de questões para tratar relacionadas a esses problemas, né? Olha, o que é que eu posso dizer ao cidadão teresinense, ao povo teresinense? 2023 estaremos atenados a esses problemas de nossa cidade. E vocês podem ter a plena convicção que iremos cobrar,
que iremos fiscalizar, porque afinal de contas nós somos representantes do povo teresinense. O que nós queremos é uma cidade e que o povo teresinense tenha orgulho dela. Eu vou dar aqui o exemplo novamente do transporte público. Por exemplo, é preciso que seja tomada a decisão. O saudoso Firmino Filho, ele foi duramente criticado pelo sistema Integra, mas ele tentou, ele tomou a decisão de alterar o sistema de transporte para melhorar. Não pode ficar na omissão, ficar dizendo que o nosso sistema de transporte não funciona e nenhuma decisão é tomada. Isso não pode acontecer. E esse é o papel da Câmara: cobrar, fiscalizar. Já instauramos a CPI, realizamos recomendações, mas infelizmente nós não executamos. Mas o nosso papel de fiscalizar, de cobrar, será exercido. Aí quando o senhor fala nós executamos, o senhor está falando da Prefeitura de Teresina, porque a Câmara fez o papel dela, né? A Câmara investigou, ouviu, produziu, aliás, um relatório robusto com essas recomendações que cabia à Prefeitura de Teresina analisar e resolver o problema, né? É preciso entender que existe uma lógica de funcionamento do nosso sistema de transporte. Houve um contrato mediante licitação, onde há previsão de pagamento de subsídios. Aí eu quero deixar aqui bem claro: subsídio, Douglas, não é para pagar empresário, não. Muita gente não sabe. Por exemplo, é para custear a segunda tarifa da integração, né? Porque antigamente a pessoa que queria se deslocar lá do extremo da Zona Sul para a Zona Norte, ela pagava duas tarifas por duas conduções. Hoje ela paga só uma. Quem paga a segunda é o subsídio. E aí, dentro desse sistema, existe uma dívida milionária que cada vez mais vai aumentando e as partes não chegam a um acordo. E as partes não chegando a um acordo, quem é que sofre com isso? É a população. Minha preocupação é com a população teresinense, é com nossa cidade de Teresina. Para mim, é inadmissível uma capital como a nossa não ter um sistema de transporte que funcione minimamente. Agora, vereador, vamos partir para 2023, a partir de 1º de janeiro, o senhor se torna efetivamente o presidente da Câmara Municipal de Teresina. É o homem que vai conduzir o parlamento, é o homem que vai pautar as matérias, vai pautar os projetos, as votações. E como é que o senhor imagina, por exemplo, dentro daquilo que cabe ao parlamento, colaborar para resolver esses problemas? Olha, primeiro dizer que eu sou um democrata, né? E os poderes, eles são independentes, mas ao mesmo tempo harmônicos entre si. Iremos contribuir da melhor forma possível. Projeto que chegar àquela casa, nós vamos dar o trâmite normal, será dada a devida celeridade àqueles que precisarem. Agora é lógico, aqueles que precisarem de uma discussão maior, de um debate maior, nós iremos travar esse debate, porque afinal de contas, nós estamos ali representando os interesses da população teresinense. Outra coisa, vereador, há também, o prefeito agora fez uma espécie de Black Friday de cargos, né? Aproveitando aquele período da Black Friday, ele fez lá uma liquidação de cargos, alguns vereadores foram contemplados, vereadores que falaram aqui no jornal Dia News, num dia, criticando a prefeitura, 2 dias depois estavam falando bem, quer dizer, ficou nítida a mudança de postura do parlamentar após receber um cargo. Uma outra pergunta que eu faço ao senhor: independentemente de oposição, mesmo sendo minoria, a oposição também terá o seu espaço, também será ouvida na gestão e também participará dessas discussões. Olha, não somente a oposição, não somente os independentes, não somente a base, eu serei presidente de 28 vereadores, eu serei presidente de uma casa e irei me comportar como um democrata. E aqui quero dizer que, independente de vereadores serem da base ou serem da oposição, serem independentes, tenho a plena convicção que todos têm um compromisso com a cidade de Teresina. Eu nunca vi uma casa em tão consonância para resolver os problemas da cidade como essa legislação agora na Câmara Municipal. Então todos têm seu compromisso. Em relação a indicações de cargos ou não, natural, né? Dentro do sistema, vereador, não somente vereadores, como deputados federais, estaduais, enfim, realizar indicações de técnicos, indicações políticas, mas eu tenho certezas que essas indicações em nenhum momento comprometem a atuação de cada vereador naquela casa, então eu confio nos 28 vereadores. Vereador, no caso dessa relação com o Executivo no que diz respeito às emendas parlamentares.
vereadores continuam reclamando que às vezes destinam emendas, essas emendas não saem, não são liberadas, e eles são cobrados lá na ponta pela população. Como é que o senhor pretende tratar essa questão com o Executivo? Essa sua fala, Douglas, que nós somos cobrados lá na ponta pela população, eu costumo sempre dizer que o vereador, ele é o político mais próximo do cidadão. É o vereador que é criticado, é o vereador que é elogiado, é o vereador que está no velório, é o vereador que está numa festividade. Ou seja, nós estamos muito próximos da população. E por estarmos muito próximos, somos muito cobrados. E é natural que quando a gente vai numa comunidade, a gente seja cobrado por calçamento, a gente seja cobrado por academia pública, por construção de praças, reformas de creches, escolas. E como é que nós realizamos essas reformas, essas atividades? Através das emendas parlamentares. É um instrumento que serve para podermos atender às demandas da população de nossa cidade. Então é natural que essas emendas sejam executadas, sejam realizadas. São emendas impositivas, são obrigadas a ser executadas pelo Poder Executivo Municipal. E da minha parte, como presidente, estarei sempre dialogando e cobrando para que o Poder Executivo possa realizar cada emenda de vereador, independente de ser oposição, ser independente ou ser da base. Agora, há uma reclamação de que tem muitas emendas atrasadas ainda, muitas emendas que não saíram. Essa pauta o senhor pretende logo discutir com o prefeito para colocar essa liberação de forma regular, para regularizar isso? Sim, com certeza. Ontem mesmo eu estive reunido com o secretário de Finanças, Robert Rios, e ele nos deu a garantia que serão executadas, e diga-se de passagem, algumas já começaram. Ele mesmo já está entrando em contato com vereadores, seja da oposição ou situação, para que as emendas possam serem executadas. Vereador, e além dos temas que nós tratamos, como é que o senhor projeta esse seu mandato, que é um mandato importante, porque é um mandato que coincide, inclusive, com o período eleitoral, a eleição municipal? Douglas, primeiro dizer que, para mim, é uma gratidão em poder estar assumindo a presidência da Câmara Municipal de Teresina. Agradeço sempre a Deus, em primeiro lugar, aos meus pares, aos meus colegas da Câmara Municipal. E o nosso trabalho vai ser de tornar cada vez mais aquela casa próxima do cidadão teresinense, próxima do povo de Teresina, até mesmo porque isso ajuda a solucionar as possíveis crises da nossa cidade. Então, o cidadão teresinense, ele pode ter a certeza que a Câmara, ela será a verdadeira casa do povo, será representativa e será uma caixa de ressonância da nossa cidade. Vereador, em relação à estrutura da Câmara, no que diz respeito, por exemplo, às audiências públicas, o senhor já falou que essas audiências, quando necessárias, serão realizadas, sendo propostas pelos independentes, pela situação, pela oposição, e as sessões itinerantes. Olha, inclusive, eu já até coloquei isso em algumas entrevistas minhas, as audiências públicas itinerantes, elas de uma certa forma foram suspensas devido à pandemia. Mas é lógico, se eu quero tornar a Câmara mais próxima do povo, as audiências públicas itinerantes precisam retornarem. Então vamos trabalhar para que elas possam retornar. Você imagina que a população, ela se sente muito representada quando eu pego, por exemplo, aqui, Torquato Neto, o exemplo lá da galeria que nunca foi resolvido. E um vereador vai lá e propõe na casa, aprovado por todos, olha, eu quero uma audiência pública itinerante lá no Torquato Neto para discutir a galeria. Aí lá vai os vereadores para essa audiência dentro do bairro, vai autoridades responsáveis pela solução do problema, vai representantes do povo, da comunidade. Você vê o quanto essa audiência itinerante, ela se torna representativa. Então, uma das propostas que nós temos é retornar às audiências públicas itinerantes naquela casa. O que o senhor imagina, além do retorno das audiências, o senhor projeta pela sua vivência no parlamento, pelo que o senhor discute com o atual presidente Jorval Alencar, o que o senhor pretende ainda nesses 2 anos de realizações na sua gestão?
Olha, esse trabalho cada vez mais próximo com o cidadão teresinense, porque, como eu sempre digo, o vereador, ele é o político mais próximo, essas audiências públicas itinerantes, continuar o processo de modernização daquela casa, que é de suma importância, tornando mais céleres os processos e a Câmara cada vez mais acessível. Então, esse é um trabalho que toda a comunidade teresinense pode ter a certeza que será prioridade dentro de nossa gestão. Em relação ao PDT, ao seu partido, como é que o partido tem se posicionado? O partido tem fincado o pé na oposição. Quer dizer, vereador Evandro Willi, Alan Brandão, são vereadores que fazem oposição ao atual prefeito. Na eleição passada, o prefeito apoiou o presidente eleito Lula, mas já no segundo turno. Né? Acho que o único caso do Brasil, onde um prefeito apoiou Bolsonaro no primeiro turno e virou para Lula no segundo turno. Né? O Piauí até nisso se destaca, nessas excentricidades. E o senhor, como presidente da Câmara, nesse momento tem que se descolar, digamos, do partido, deixar o PDT com os seus parlamentares se posicionando de forma a fazer oposição à atual gestão. O senhor, como presidente, aquele mediador que não pode emitir opinião em relação a essa questão, né? Olha, como eu disse, por ser presidente, tenho que manter uma postura de independente, né? Porque aquela casa é independente. E o presidente, ele representa o interesse dos 28 vereadores daquela casa. Então, aquela casa é composta de oposição, de situação e de independentes. E minha postura vai ser sempre essa de mediação e pensando principalmente na resolutividade dos problemas da nossa cidade. Presidente, queria agradecer, o presidente já do mês do final, já do mês de dezembro, o senhor toma posse no dia 1º de janeiro, desejar aqui através do Jornal Dia News, do Sistema Dia de Comunicação, muita sorte, muito sucesso. O senhor tem a experiência necessária para fazer todas as realizações que a Câmara Municipal precisa. O senhor tem, usando aqui a expressão popular, peito para enfrentar essas dificuldades, realizar o que tem que ser feito no que diz respeito a audiências públicas, a cobranças, e o espaço está sempre aberto para o senhor retornar, para a gente discutir essas pautas de interesse do teresinense. Aproveitar também a oportunidade para o senhor desejar aí já um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos os teresinenses. Douglas, eu lhe agradeço aqui de coração pelo convite, aproveitar e lhe convidar, assim como o dia para a nossa posse de solenidade, que acontecerá no dia 2 de janeiro de 2023, assim como desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a toda a nossa população teresinense. Um abraço de coração. Meu muito obrigado. Obrigado. Vereador Samuel, que assume a presidência da Câmara Municipal de Teresina no dia 1º de janeiro de 2023.